Olá a todos meus alunos do Colégio Conectar Antares, professor Romário falando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre nosso conteúdo que nós vimos no decorrer das aulas, enquanto nós tivemos aulas presenciais ainda, conteúdo da nossa N2. Durante esse período nós vimos sobre densidade demográfica, sobre as principais migrações para o Brasil no século XXI, diferença entre país populoso e povoado, contribuições culturais herdadas pelo Brasil dos africanos e migrações internas. Nós vamos começar um pouco vendo sobre a densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Eu tenho um exemplo aqui do nosso país para a gente poder resolver essa questão. Densidade demográfica é a população dividida pela área. Ou seja, tem um exemplo aqui da população brasileira. Nesse período, a população brasileira já superou os 210 milhões de habitantes, mas nesse período aqui é 205 milhões de habitantes. Nesse período aqui, no caso, 2018. E a área do país é 8.515.767 km². Quando eu divido o número de habitantes pela quantidade de área, eu tenho um resultado de 24,7 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer que, entre toda essa área do país, eu tenho 24 habitantes por cada quilômetro, certo? Como o Brasil é um país de extensão territorial muito grande, existem muitas desigualdades. Por exemplo, enquanto aqui na região norte do Brasil não existem nem 10 pessoas, nem 8, 9 pessoas por quilômetro quadrado, na região sudeste, na Grande São Paulo, por exemplo, na capital, são mais de 90 pessoas por quilômetro quadrado. Então, quando eu faço a proporção disso tudo, para somar a área do nosso país todo, eu tenho que pegar a área menos ocupada e a mais ocupada. Todas fazem parte do país. Então, vai dar essa diferença aqui entre a densidade demográfica do Brasil. Quando eu faço a densidade demográfica por cidades, aí a diferença fica mais explícita, certo? Bom, sobre os principais imigrantes para o Brasil no século XXI. Nós já vimos que, há alguns séculos atrás, os principais imigrantes foram italianos, alemães, os africanos, né, com a migração forçada. Mas, atualmente, no século XXI, que é dos anos 2000 para cá, muitos bolivianos, haitianos e venezuelanos vieram para o nosso país. Mais recentemente, venezuelanos, com a crise que existe lá. Há alguns anos atrás, desde 2010, os haitianos começaram a vir muito para o Brasil, principalmente após um terremoto que houve lá de grande proporção, não de grande proporção em escala Richter, mas em grande proporção de mortos mesmo. Foi um terremoto até de pequenas proporções, mas como a infraestrutura do país é pouca, matou muitas pessoas e houve um grande desequilíbrio econômico no país que fez com que muitos haitianos migrassem, inclusive para o Brasil. Em Goiânia nós temos muito mesmo, muitos imigrantes haitianos. Inclusive quem vai a algumas feiras livres aqui consegue ver a presença forte de haitianos aqui em Goiânia. E muitos bolivianos. Os bolivianos já são presença aqui há alguns anos à frente dos haitianos e venezuelanos, certo? País populoso e país povoado. O que é um país populoso? Tem um conceito. País populoso é o quantitativo populacional sem levar em conta a dimensão territorial. Ou seja, quando eu tenho 10 milhões ou 50 milhões de pessoas, são muitas pessoas, então é chamado de populoso. Se eu tenho uma área pequena de um país, e nesse país eu tenho milhões de pessoas, é um país populoso. Agora, povoado.
Povoado é o quantitativo populacional levando em conta a dimensão territorial. Povoado, então, é quando eu tenho um país, por exemplo, pequeno, mas ele pequeno tem um quantitativo populacional grande, então ele é um país povoado. Para explicar melhor, povoado, eu tenho um exemplo aqui do Japão. O Japão é um país muito pequeno, se for comparado ao Brasil, porém, ele tem mais de 127, 128 milhões de pessoas atualmente, esse índice aqui é de 2018. Ou seja, é um país populoso e fortemente povoado. É populoso porque tem muitos milhões de pessoas e povoado porque a área do país é pequena, ou seja, a densidade demográfica do país é grande. O Brasil não. O Brasil é um país populoso, populoso porque são 210 milhões de pessoas atualmente, e fracamente povoado, porque a nossa área é muito grande. A área do Brasil é de 8 milhões 511 mil quilômetros quadrados. E a população é 210 milhões. Ou seja, nós já vimos ali, alguns slides atrás, que a densidade demográfica do país é pequena. É 24 pessoas por quilômetro quadrado. No Japão, com certeza, vai dar muito mais, porque a área do Japão são 377 mil quilômetros, não chega nem 1 milhão. O Brasil são 8 milhões, então é muita diferença, certo? O Japão é um país populoso e fortemente povoado. O Brasil é um país populoso, mas fracamente povoado, certo? As contribuições culturais herdadas pelo Brasil dos africanos. Eles contribuíram muito desde a chegada em 1550, quando eles começaram a ser trazidos uma migração forçada, né, pelos nossos colonizadores, de 1500 até 1850, onde é decretada a lei que proíbe o tráfico negreiro. Mas é claro que esse tráfico continuou ilegalmente durante muitos anos, até a abolição da escravatura em 1888. Mas desde a chegada até hoje, na formação do povo brasileiro, a cultura africana contribuiu e contribui muito na configuração atual do nosso povo, na configuração atual do povo brasileiro. Contribuiu com religião, a exemplo do candomblé, da ubanda, da quimbanda, da catimbó, com a culinária, com o acarajé, o vatapá, a pamonha, que é típica de Goiás, aqui que é típica de Goiânia, é uma contribuição africana, caruru, quiabo, chuchu, esses nomes também, esses nomes, inclusive do quiabo, chuchu, foram os próprios negros que deram para esses legumes no país. Como as negras geralmente eram as cozinheiras das grandes fazendas, elas tinham a liberdade de dar o nome, né, aos legumes, a temperos e etc. A música, outra grande contribuição, com samba, com afoxé, com maracatu, com a congada que tem aqui em Goiânia, com o lundo e a capoeira. A língua contribuiu muito na questão da linguagem, igual eu já falei para vocês, na linguagem culinária e na nossa língua cotidiana, com vários ditos populares aqui que nós chamamos de gíria, né? Gírias que estão dentro do nosso cotidiano. Moleque, quiabo, fubá. Acaba que muitos também nem são gírias, são palavras que estão dentro do português formal, digamos assim. Sobre as migrações internas no Brasil. Bom, no decorrer da história do nosso país, de onde sempre saíram mais migrantes, ou seja, migrantes que saíram, sempre foi da região Nordeste. Saíram do Nordeste. A primeira opção sempre foi a região Sudeste,
Segunda opção, região norte. Terceira opção, região centro-oeste, que é a nossa. E a quarta opção é quem sai do sul para ir ao centro-oeste ou norte. Esse é o no decorrer da história, ou seja, sempre que saíram a migração de saída aqui foi preponderante na região nordeste. Atualmente existe muita migração de retorno para o nordeste, porque existem muitas hotelarias que estão investindo muito na questão do turismo no nordeste, então necessita de muita mão de obra, de serviços. Então, muitas pessoas estão migrando, fazendo a migração de retorno para o Nordeste. Mas, no decorrer de toda a história do nosso país, a principal migração de saída foi do Nordeste para as outras regiões brasileiras. Bom, por hoje é só. Caso haja alguma dúvida, esses são os meus contatos. E no grupo da sala também. Caso seja urgente, pode falar comigo no grupo da sala, certo? Abraço a todos e até a próxima.